Super rapidinho, fazer um negócio aqui. De manhã, segunda-feira, vamos se alongar? Não? Consegue? Faz assim todo mundo. Foi, conta até 5. É bom fazer um alongamento. Alongamento previne o infarto, sabia? Previne o quê? Já estão aprendendo. Alongamento previne o infarto. Já valeu o dia. Já valeu. Tá, aqui ó, vamos alongar o pescoço. O estralou, parece que estou tocante. Foi? Todo mundo alongado? Vamos sentar então. Começa tudo aqui o meu lado. Agora tem uma cadeira. Tem lugar aqui, mano. Sai aqui na frente, né? Deixa eu me alongar. Então tá, meu nome é Canete Vargas, tenho 24 anos, sou estudante de escola pública, estudei com o Lindão ali, lá na escola Genésio Pires, em Itapuã. Nunca fiz faculdade, não gosto de ler, mas escrevo livros. Então já quero começar assim, ó. Quem acha literatura chato pra caramba? Né? Quem aí nunca leu um livro inteiro? Quem aí prefere ler um livro de biologia molecular do que um livro de literatura? Então, acho que uma das partes mais legais é que eu não gosto de ler. Não gosto de ler literatura, pelo menos. A minha arte preferida é o cinema. Não sei quem é que gosta de ver filme muito. Quem aí sabe quem é Scorsese? Conhece Scorsese? Então vocês não gostam de cinema. Enfim, eu até comentei com o Leandro que é importante a gente estar falando sobre literatura e vincular o cinema à literatura. Porque o cinema nada mais é do que um filme, do que um livro em imagens. Então, é pegar toda aquela imagem que o autor tinha na mente dele e transmitir para os olhos do leitor, da audiência, no caso. Então, primeiro também eu quero agradecer, porque o segundo livro, que já está publicado, e o meu terceiro livro que está em produção, não existiriam se não fosse esse trabalho que está sendo feito na ETA. Porque realmente, vários momentos eu decidi assim, não vou escrever mais. Não vou escrever o segundo livro. Ninguém está lendo, não está servindo para nada. E eu acho que escrever um livro, ele é que nem plantar uma árvore, é igual fazer um filho. Tu tem que fazer algo que vai gerar um resultado positivo. Entendeu? Então, quero perguntar, alguém aqui já escreveu alguma coisa? Ah, o que tu escreve? Eu escrevo ficção. Eu escrevo narrativo, assim. Narrativo? É. Chegou a ler alguns dos meus livros? Eu li um pouquinho na aula do Leandro. É parecido? Ou não? Algumas partes é tipo isso. É ficção estilo científico ou estilo realista? Mais ou menos. Estilo mais ou menos. É uma obra literária. É? Vou dar Quem mais uma- escreve? Eu vi algum não. A Júlia. Tu? O que tu escreve? Ficção também? Voltado para realismo, terror, policial. Tá. É fácil escrever? Não, né? Não? Quem aí já tentou escrever ou conseguiu? Já? Era poesia, poema, música? Romance também? Aquele romance tipo que pai e mãe não pode saber quem escreve ou romance? Vamos não, boa tarde. Tá, que bom. Então, gente, quando eu comecei a escrever, o Leandro ele foi um dos principais incentivadores, porque o que acontece? Eu era o palhaço da turma, sempre. Continuo. Sabe aquele aluno do fogão que fica jogando jogo da velha durante a aula de literatura? Na minha época não tinha Free Fire, mas provavelmente hoje estão jogando Free Fire, jogam Minecraft durante a aula. Aqui no Brasil não tem sinal, né? Não tem sinal no celular. Mas então, e o que acontece? O Leandro ele começou a levar o violão para a sala de aula, nas aulas de literatura. E eu gosto de música pra caramba. Na época eu até tocava numa banda, não vale a pena falar disso. Mas o Leandro ele começou a pegar as palhaçadas que eu escrevia. Eu sempre fazia música sobre sogra, música sobre coisa pra fazer o pessoal rir. E ele percebeu que eu não sabia escrever. Eu só escrevia uns negócios asquerosos. E logo depois que ele saiu da
dar aulas de literatura, por exemplo, para nós, a professora Silvana também, que pediu para nós escrevermos alguns contos mais realistas e tal, sem palhaçada. Enfim, quem leu o prefácio do primeiro e do segundo livro tem gratidão ao Leandro, porque eu não escreveria se não fosse ele, o primeiro livro, e eu não escreveria o segundo e o terceiro se não fosse o primeiro e o segundo seminário de literatura que teve aqui na ETA. Porque chega um momento em que tu tem a sensação de que tu está escrevendo e ninguém quer ler o que tu está escrevendo. Ou que tu está escrevendo, mas que não é bom o suficiente para as pessoas quererem ler. Então, esse trabalho que está sendo feito na escola é importante, até para vocês que talvez queiram escrever, ou que gostem de ler, ou que gostem de cinema, ou que tenham uma ideia boa, mesmo que seja uma ideia pequena, que tem mercado para todo tipo de escrita. Tem no... Quem é que já... Vocês não andam de trem? Não, né? Já não... Mas vocês já foram para a Expo Inter de trem, né? Não, também? Tá. Em cima da porta do trem tem um quadro que é poesia no ônibus e no trem. Então tem vários autores que têm poemas em ônibus, nas paradas de ônibus, nas estações de trem, nos telões de estações de metrô. Então, talvez a ideia que tu tenha não seja para um grande livro, mas pode ser para uma pequena crônica, para um conto, seja para uma piada, isso também é literatura, tem livros de piada. Então, basicamente, tem mercado para isso. Não tentem entrar na literatura para ganhar dinheiro, que não rola, talvez role para alguns, mas geralmente não é o que acontece. Mas se vocês têm algum tipo de paixão por contar história, por inventar coisas, por ensinar coisas, então eu indico que escrevam. O primeiro livro surgiu em 2019, foi, né? 2019. Eu não sei, vai ser um pouco de spoiler para quem não leu ainda, mas para quem leu, que eu acho que quase ninguém leu, mas tudo bem. Eu pisei num prego, não sei se alguém assistiu a segundo seminário de literatura, mas eu contei essa história. Eu estava fazendo uma cerca de madeira na minha casa e eu pisei num prego. E daí meu pé começou a ficar daquele jeito que fica um pé que pisou no prego, começou a ficar feio. E daí eu conversei com um amigo meu, que ele fez faculdade de enfermagem, e me perguntou se eu tinha feito a antitetânica. E eu falei que eu tinha feito, quando era piada. E daí ele me falou os sintomas do tétano. Vocês sabem qual é o sintoma do tétano? Já viram algum animal morrendo de tétano? Já? Como é que é? O olho fica... não sei como é que fica o olho. Fica em posição de cavalete. Eu acho que Posição de cavalete fica todo enrijecido, né? É. Tá. As pálpebras assim se dilatam. foi em posição de cavalete. Agora imagina esses sintomas em pessoas. Consegue imaginar esses sintomas numa pessoa? Tem a imagem, Leandro? Acha pra nós como fica uma pessoa morrendo de tétano. É uma coisa linda de ver. Dá vontade de emoldurar e colocar na sala aqui no coração. Consegue achar? Acho que é o terceiro ou quarto capítulo. Nas imagens do livro. É nas imagens do Não livro. está no PowerPoint dele? Acho que tá aí nesse livro. Botou todas as imagens dos capítulos, né? Primeiro. Ao vivo é assim. Aí, ó. Ô, louco, bicho. É assim, gente. Que alguém morre de tétano. E é interessante, porque vocês veem que os dedos dos pés e das mãos estão contraídos, coluna arqueada, as pernas, porque o que acontece? Ele afeta o sistema nervoso central, a pessoa tem espasmos. E daí, basicamente, eu pensei o seguinte, que se eu não soubesse quais são os sintomas do tétano, e eu visse alguém assim, é demônio. Chama o padre. Esquece. É só oração. E daí que surgiu a ideia de distopia. Porque eu pensei o seguinte, como será que era visto o caso de tétano na Idade Média? Onde até a menstruação era coisa de demônio, onde dor de dente era um demônio, onde resfriado era demônio. Isso aqui não tinha como ser outra coisa, não ser um demônio. Tem uns sintomas um pouco mais graves, que quando a pessoa está morrendo de tétano, ela fica com hipersensibilidade a sons. Então o som da chuva faz ela urrar de dor. Então, até no primeiro livro é citado, quando eles começam a investigar os casos de demônios que não saem com os exorcismos,
E ele cita que o folhear da Bíblia fazia o demônio gritar, mas o ritual em si não funcionava. Por quê? Porque não era um demônio. Então, surge essa narrativa e não pensem que essa é a trama principal do livro, é só o gatilho para iniciar a história. Consegue voltar no mapa ali, Leandro? A história só começa no capítulo 4. Não. Começa na capa. Na primeira capa. Então, o que acontece? O capítulo 4 tem essa imagem porque é onde acontece a primeira cena do tal ritual de exorcismo, que não funciona, tá? Sobre escrever. Quem escreve ficção tem um pouco mais de liberdade para inventar países, inventar bandeiras, línguas, inventar culturas. Por exemplo, se a gente for olhar o Avatar, quem assistiu Avatar, o dos azulzinhos, não o do... O filme bom do Avatar. Tá? É bom pra caramba, tá? Até vai ter um 2 agora. Como é que é o nome dele? O James Cameron. Ele não precisava ter compromisso com a física, não precisava ter compromisso com biologia. Ele podia botar os personagens com a cor que queria, a pele deles brilha. Por quê? Porque é um universo inteiro inventado. Então, o único desafio que tu tem é fazer o teu universo fazer sentido dentro dele mesmo. A gente vê isso também bastante na obra de Tolkien, né? Porque ele era um linguista também bem renomado, ele estudou bastante para inventar toda essa temática de Hobbit e Senhor dos Anéis. Sim. E até os nomes, né, que fazem menção ao mundo real, à Terra-média. Então, bom ponto. O que acontece? Quando eu decidi escrever dentro do mundo real, entrou os primeiros desafios, que era estudar demais. Porque quando tu está escrevendo um livro, tu tem que ter alguns compromissos, tá? O primeiro é eu escrever com uma linguagem que o professor de literatura leia e não me ache um imbecil. Né? Que a professora de letras, ela leia e não acha que eu sou um semi-analfabeto. Isso não conseguiu, né? Tem 204 versões, mas eu garanto. Não, e o meu teclado do notebook tinha 2 teclas que não funcionavam, então eu tinha que ficar inventando sinônimos para as palavras, não usar aquelas palavras. Mas enfim, um dos principais desafios, o meu pai até estava, quando eu escrevi esse capítulo, meu pai estava junto, o meu pai é motorista de ônibus de turismo, aposentado, e a gente foi buscar um pessoal no aeroporto e eu sei que o voo atrasou acho que 9 horas do pessoal que a gente ia ficar. E durante essas 9 horas eu estudei a geografia do Reino Unido da Idade Média. Gente, é um saco, porque não tem mapa da época, tá? Então, se vocês forem ler, vocês vão perceber que tudo está fundamentado. A história começa ali, daí tem aquele vale. Você sabe o que é um vale? Você sabe o que é um vale? Eles descem por aqui, daí aqui morrem umas 200 pessoas. Que trilha. Daí aqui morrem mais umas 500 pessoas. Morre muita gente no livro, tá? Mas enfim, o desafio de escrever um livro no cenário real é que tu tem que ter compromisso, por exemplo, com a alimentação. Eu não posso citar o personagem levantando no século XIV tomando um café com leite, porque eles não bebiam um café na época. O café foi vir só no próximo século, tá? Então, quer ver um detalhe que eu deixei passar no primeiro livro, que é o meu pior desgosto na minha carreira literária? Um colega, o professor de história aqui da EDA, encontrou um erro no meu livro, que eu quase me matei quando eu vi. Que tem uma parte que fala sobre ensopados de batatas. Só que a batata só chegou na Europa no século XV, e esse livro passa no século XIV. Então, se vocês forem ler, a versão mais nova foi trocada de batata por beterraba. Tá? Mas são coisas que é importante na literatura, porque se o professor de história está lendo e ele vê um elemento na história que não existia na época, ele se desconecta da história. Então, a partir dali, ele perdeu a conexão. Mesmo que ele tivesse envolto no cenário do livro, ele perdeu a conexão, porque agora já não é um livro que convence ele encontrou uma falha. Então, se vocês forem escrever cenários reais, eu sugiro que estudem demais o cenário que vocês querem estudar. Então, vestimenta, estilo de música, já tinha cerveja na época, eu era uma dúvida que eu tinha bebido muita cerveja. Inclusive o café da manhã dos europeus era cerveja. Bom para Europa, não café lá. Mas era cerveja, era hidromel, era conhaque. Então os caras eles viviam bêbados o tempo inteiro. Tá? Daí o que acontece? Nomes de lugares também foi uma dificuldade, porque as coisas foram mudando. Inclusive, quando eu comecei a escrever,
a ideia era se passar na Espanha, que hoje é Espanha, começar a história na Espanha. O mapa ali é da Inglaterra, mas quem leu vai entender por que é da Espanha, que está um pouco mais para cá. Só que na época a Espanha era dividida em 4 reinos. Então eu tinha que descobrir qual o reino que era, qual a bandeira, qual era, como eles chamavam o Canal da Mancha, que ali, ó, está escrito embaixo, viu ali, Canal da Mancha. Então, gente, foram horas e horas e horas de estudo para um texto que deu 1 página e meia. Eu lembro que naquele dia eu escrevi 1 página e meia. Que era só o período deles falando o cronograma, vamos sair daqui hoje para chegar em tal lugar amanhã, por exemplo. Então, não é fácil. Vai chegar um momento que vocês vão olhar para o livro e vão pensar, meu Deus, ninguém vai querer ver isso aqui, tá? Mas vale a pena, tá? Alguém tem alguma pergunta, Leandro? Tem as perguntas do pessoal? Alguma que já podamos? Os terceiros anos fizeram perguntas elaboradas e estão, eu achei foto, arte, trabalhos. Mas claro que cada um lembra da pergunta que fez. Então eu sugiro que vocês selecionem uma mais interessante, envolvendo o livro de preferência, né? Para fazer, estão livres. Teve alguém que perguntou por que eu não corto o cabelo? O Leandro não falou. Teve, né? Quem foi? Posso saber? Não, deu vergonha? Uma pergunta super relevante. Pergunta ao autor, por que tu usa o cabelo comprido? Que pasta de dente tu usa, né? Colgate ou Moralmente? Tá, enfim, alguém tem alguma pergunta? Não precisa ser sobre os meus livros em si. Pode ser qualquer coisa. Quando começou a escrever o livro Semente mesmo, já tinha em mente escrever os próximos livros? Foi esse o critério? Eu queria escrever um livro que contasse toda a história que caiu na minha mente. Só que eu pensei, não tem como contar em 300 páginas a história inteira. E também eu não quero escrever um livro de 800 páginas. Então vou ser obrigado a dividir em três partes. Isso, sim. O que acontece? Isso é muito louco, porque quando tu tem o gatilho da ideia, a ideia cai pronta. Entendeu? A única coisa que tu tem que fazer é ela funcionar. Então eu já sabia o nome dos personagens, eu sabia em que momento cada um ia morrer ou não. Então, não posso dizer que vai morrer, pode ou não morrer. Mas a história em si veio pronta.